Fala pessoal, hoje eu queria dar a dica de um filme de 2016 chamado A Chegada, em inglês Arrival. A história do filme basicamente é que 12 naves de alienígenas chegam na Terra em 12 locais diferentes e cria-se um problema, como é que os humanos se comunicam com esses alienígenas. Se você olhar o trailer, parece que é um filme estilo Independence Day, aqueles filmes em que, enfim, vai ter uma guerra com os extraterrestres, é um filme meio chatolho, assim. Mas o filme absolutamente não é sobre isso. O filme é sobre a dificuldade de comunicação. E eles recrutam uma linguista, uma pessoa que estuda, a formação das línguas, para tentar se comunicar com esses alienígenas. Esses alienígenas não falam, eles basicamente têm uma escrita ali, uma coisa meio um hieroglifo, e eles têm que descobrir o que eles querem na Terra, se eles querem fazer mal ou querem fazer bem. E tem uma discussão do pessoal, dos militares ali com essa linguista, eles falam, não, é muito simples, só faz essa pergunta para eles. E a linguista fala o seguinte, olha, não é tão simples. Para fazer essa pergunta, a gente tem que entender que eles sabem o que é o verbo, eles sabem o que são vocês, se é você especificamente ou vocês, todos os alienígenas coletivamente. Enfim, o filme é pontuado por vários momentos como esse que explicam que a linguagem não é uma coisa simples. E eu acho que esse filme não pode ser mais atual. Acho que a gente vive uma epidemia de falha de comunicação. Durante o filme, não só os humanos têm dificuldade de comunicar com os alienígenas, eles precisam aprender do zero como se comunicar, quase que construindo a forma de se comunicar, mas também as diferentes nacionalidades não se comunicam. E eu acho que isso é muito, muito atual. Acho que a gente vive hoje em dia em bolhas e acho que pouco as pessoas têm noção de quanto que a gente vive em bolhas. Trazendo para a vida prática, a primeira coisa que a gente aprende logo que a gente sai da faculdade é a bolha médica. Sai da faculdade, vai no consultório e começa a falar para o paciente, olha, o seu carcinoma basocelular, tem um tratamento, a cirurgia, outro tratamento, radioterapia. E depois de 10 minutos o paciente vira e fala, olha, o que é o carcinoma basocelular? Então, a primeira bolha que a gente se depara é essa, a gente vive muito no meio médico, a gente precisa aprender a falar com a linguagem simples, trazer conceitos, enfim, que não são tão complexos, mas que tem um nomezinho diferente, falar com uma linguagem que seja, enfim, acessível, que o paciente consiga entender. Segunda bolha que eu acho que a gente vive é a bolha cultural. Você pode falar, bom, mas isso você está falando de outro país? Sim, isso é muito verdade. Eu passei um ano fora do país, na Austrália, e eu lembro que, vendo pacientes lá, passar uma notícia ruim, falar que o PET scan deu com metástase, apesar de eu saber inglês, falar bem inglês, eu não tinha a mesma bagagem cultural. Eu não era daquele povo, eu não cresci ali. Eu percebi que passar essa notícia não fazia tão bem quanto eu fazia em português. Em português eu sei as pedrinhas onde eu vou pisar, eu sei até onde eu vou, onde eu não vou, o quanto de verdade eu falo, o quanto que eu tento deixar nas entrelinhas para chegar aonde eu quero. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais comum que o médico seja muito franco, muito direto e não guarde nada. Isso seria ofensivo aqui. Então, cada lugar tem as suas diferenças. Mas o que eu queria falar é o seguinte, hoje em dia, na internet, cada um vive no seu próprio buraco. Quando eu cresci, todo mundo via Rede Globo, todo mundo via Jornal Nacional, todo mundo dava risada com o Sai de Baixo, era todo mundo meio que homogêneo. Hoje em dia, na internet, no Instagram, cada um segue um cara que fala de um assunto completamente diferente. Cada um tem uma cabeça diferente e acho que a gente pouco percebeu as diferenças que existem no que cada um passa, às vezes 3, 4, 5 horas por dia vendo. E se a gente não tiver noção disso, a gente vai se estrepar, porque, enfim, a gente não entende que a cabeça do outro é diferente, porque a gente vê coisas completamente diferentes na internet.
A outra coisa é que comunicação é perspectiva. O filme retrata isso muito bem. A gente tem uma sequência de imagens que a gente acha que é uma coisa, no final do filme, se você assistir, você vai ver que é uma coisa completamente diferente. A vida também é assim. Veja, aquele momento você está vendo um corte no tempo. Tudo aquilo que veio para trás, a sequência de imagens para chegar até ali, a gente não sabe. Então, muitas vezes você está falando uma coisa e a outra pessoa acha que você está querendo dar um significado completamente diferente. E a gente precisa, enfim, entender isso para tentar trazer a comunicação um nível abaixo e tentar checar se a gente está na mesma página. Entender que, assim, todos os momentos até chegar aquilo ali importam e a gente não vai saber o que a outra pessoa está pensando e a outra pessoa também não sabe o que você está pensando. E por último, para finalizar, o filme tem uma coisa brilhante que é o seguinte: os alienígenas eles não estão lá fisicamente, eles se comunicam como se fosse através de uma tela de cinema. E eu acho que isso é um paralelo fantástico com a forma que a gente se relaciona hoje. A gente está muito mais acostumado hoje em dia a mandar mensagem, a, enfim, mandar um áudio, a gente se comunica muito através da tela do celular. Eu não sou especialista, mas eu tenho certeza que isso afeta a forma como a gente se comunica. Primeiro porque quando, sei lá, aquilo lá te aborreceu ou não sei o que, simplesmente desliga e termina aquela comunicação. No passado não existia isso, você não pode, na frente da pessoa, simplesmente levantar e ir embora, é uma falta de educação. No celular você pode, você está ali conversando e tal, e aconteceu alguma coisa, ou você viu um vídeo legal, um pop-up que apareceu, você para aquela comunicação na hora. E isso afeta a forma como a gente se comunica. E no filme, quando tem alguma coisa de errado, os alienígenas vão embora, eles fecham o canal de comunicação. Agora, somado a isso, a gente tem que pensar que a paciência das pessoas hoje em dia é de, sei lá, 30, 40 segundos. O tempo que ela consegue prestar realmente atenção no que você está falando é muito curto. E a gente tem que levar isso em consideração. Quantas vezes você não estava conversando com alguém, a pessoa sacou o celular e começou a scrollar ali, pronto, você já perdeu a atenção daquela pessoa. Enfim, são reflexões sobre comunicação. Desde que eu morei fora, eu penso muito a respeito disso. Assim, eu via que as pessoas lá usavam certas palavras-chave que eu não tinha para dar significado nas coisas. O significado vai muito além do que só a própria palavra. E, enfim, é um assunto que eu sou curioso e eu gosto de ver. Se você não viu, assista esse filme. É do Denis Villeneuve, um baita diretor. Arrival, A Chegada, de 2016. Assista, prometo que você não vai perder o seu tempo, vai valer a pena. É um baita filme. E pense nas falhas de comunicação que a gente tem hoje em dia. Um abraço, até mais.